Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa vida para nós. Vamos seguir falando das curiosidades, né? Dos 4 evangelhos, né? Que é Mateus, Marcos, Lucas e João. Já entendemos pelo primeiro vídeo, falamos sobre Marcos, livro de Marcos, que o livro de Marcos e o livro de João, né? João, Marcos é o mesmo. Então, nós tivemos, né? Vocês voltam aí vendo para entender as curiosidades, né? De lá falamos sobre Marcos 16, 15, que foi ali acrescentado, porque o original vai até o versículo 8. E falamos, né, que foi pregada a toda a criatura, né, que está lá em Colossenses 1, versículo 23. E hoje, assim, queremos falar uma curiosidade, um resumo, alguma coisa sobre o livro de Lucas, né? Então, o que nós precisamos lembrar sobre o livro de Lucas? Em primeiro lugar, que Lucas não andou com Jesus, né? Ele não andou com Jesus. Ele não conheceu ali as coisas de Jesus como os outros discípulos andou com Jesus, não. Então, o que acontece? Que ele, Lucas, ele era o quê? Ele era um médico grego, né? Um médico grego, e não somente médico, né? Mas ele era também um historiador. Um historiador. E ali, o seu líder, o seu governador lá, né? Que chamava-se Teófilo. Então, assim, ficaram ambos curiosos, né? Sobre as notícias daquele profeta que andou ali naquele tempo, que foi Jesus, né? Então, antes de mais nada, vou pedindo, olha, vamos patrocinar o nosso canal. Como? É fácil, vai aí rapidinho, ó, e senta o dedo, vamos curtir os nossos vídeos, vamos compartilhar com outros, comente, você vai estar patrocinando, né? Comente os nossos vídeos, tá bom? Se inscreva em nosso canal se ainda não é inscrito, e você compartilhando, outros vão ver e vão se inscrever, tá bom? Beijo no coração e vamos para o nosso vídeo. E então, Lucas, muito interessado, né, sobre fazer, né, a história daquele profeta que estava sendo muito falado ali, né? Porque naquele tempo não era só um Jesus, né? Que era um nome comum, que hoje fala-se Jesus, na época não era Jesus, né? Porque na época não existia nenhum nome que vocês hoje conhecem com a letra J. Não existia, não poderia existir Jeremias, Jesus, Josué. Por quê? Entende? A letra J entrou no dicionário em 1515, depois de Jesus. Entende? Então, a linguagem não importa. Então, quando nós falamos esses nomes, os nomes que foram conhecidos, foram nomes que, para nós conhecermos, nomes fala-se aportuguesado, né? Por exemplo, Jesus, nome aportuguesado, porque o nome verdadeiro dele, né, era em hebraico, não é verdade? Então, isso não importa. Importante é o entendimento sobre o livro de Lucas, né? Então, este bambambam, né? Ali da grego, né? Ali líder, né? Dali de Lucas, então assim também ficou curiosíssimo, né? Porque todo mundo ficou curioso, porque era diferente. Aquele profeta que apareceu ali fazendo milagres, fazendo tantas coisas e andou ali com os discípulos, né? Estava sendo diferente, algo estava sendo diferente, porque não é o caso de nós falarmos agora, mas aparecia vários, né? Messias naquela época, porque se tinha a notícia, né, que viria um Messias. Isso está tudo no livro de Isaías, né? Que Isaías foi profetizado 700 anos antes do Jesus, que realmente era o Messias esperado vir, entende? Por exemplo,
o livro de Malaquias, que foi a última advertência aos israelitas, né? A Israel, né? Sobre tudo que sobre aquele Messias que viria, o Jesus, como vocês conhecem hoje em dia, o Jesus que ia vir, né? O livro de Malaquias foi anunciado, né? Ali no Malaquias 2, no finalzinho ali, você está falando ali sobre o mensageiro, né, que viria trazer, né, a notícia, que viria trazer o Senhor Jesus, né? Então, isso é outra história. Então, o livro de Malaquias foi assim um aviso, uma exortação àquele povo, né, sobre aquele Messias que viria, que é o Jesus de Nazaré. Foram 400 anos antes de Jesus. Então, até quando hoje em dia se prega como evangelho, né, o livro de Malaquias para trás, né, então está sendo assim contra a cruz, né, está sendo inimigo da cruz, porque Jesus só veio 400 anos depois do livro de Malaquias, depois entendeu? Da história de Malaquias. Então, a história de Malaquias para trás não pode ser evangelho. E o que foi falado foi para ser pregado o quê? O evangelho, que é a boa notícia, né? Então, é a chegada do real, do Messias, entendeu? Porque o Messias, aí depois nós vamos fazer um vídeo falando sobre isso, iria aparecer ali, né, em Jerusalém. Por que em Jerusalém? Ali que era a casa do tesouro, né? Presta atenção, depois nós falamos sobre isso. Mas falando sobre o livro de Lucas, então Lucas, sendo também não somente médico historiador, ele foi ali fazer um apanhado, né? Então ele foi fazer um apanhado de estudo, então ele foi lá falar com Pedro, com João, né? E com Tiago e tudo assim. Então ele fez um apanhado e ali ele fez o livro, né? Ele escreveu para Teófilo, informando tudo, né? Informando tudo que ele estava captando, ele com detalhes, com requinte de detalhes, porque o livro de Lucas é até praticamente o melhor, né? Livro o livro que fala sobre tudo, né? Sobre o Jesus, filho do homem, e Jesus, filho de Deus, né? E ali explica, né, toda a situação, né? Então, mais sobre o filho do homem, o livro de Lucas é o melhor para se aprender, né? Quando se fala do filho de Deus, né? Então é melhor a gente estudar um pouco mais, né, o livro de João, no caso, que nós vamos falar em outro momento. Mas então ele começa, então, para você entender, né? E outra coisa que nós temos que lembrar, que assim, ele é um historiador, então ele foi um apanhado, né, grande, com detalhes que ele escreveu para o líder dele. E esses escritos foram divididos entre Lucas, que é o livro de Lucas, e quando você lê o livro de Atos dos Apóstolos, entendeu? É a continuação, é Lucas continuando, falando sobre as coisas dos apóstolos, né? Sobre a história dos apóstolos, né? Atos dos apóstolos, atitudes dos apóstolos, entendeu? Também continuou escrevendo para Teófilo. Então é só você vir aqui no início do livro de Lucas e ver assim, o início que diz assim, ó: visto que muitos já empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, eles lá, entendeu? Ele está falando entre nós, né? Ele está falando com o Teófilo, então ele está falando entre nós, né? Que muitas vezes as pessoas transferem para a nossa realidade quando se ler, né? Nós, tá? Se inclui nós, não. Temos que ter o entendimento, né? Que era Lucas escrevendo para Teófilo, não é verdade? Preste atenção. Então, ele disse, né? Dos fatos que entre nós se realizaram, versículo 2, conforme nos transmitiram
os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Estava falando daqueles que falaram para ele, daqueles que andaram com Jesus, né? Eles foram testemunhas que andaram com Jesus, porque ele não andou com Jesus, e então falou para ele. Então eles dos princípios foram deles o que testemunhos oculares, eles viram Jesus. Presta atenção. 3. Aí ele disse assim, ó, igualmente a mim pareceu bem, depois de cuidados, investigação de tudo, né? Tá vendo? Ele teve o cuidado de investigar, né? Para não falar heresia, como muitas vezes não sabe, né? Vê o galo cantar, mas não sabe nem que galo foi aquele, já sai falando. Nós temos que pesquisar, né? Temos que saber o que nós podemos falar, amém. Que amém é concordar. Então, o conhecimento, né, Oséias 4, versículo 6, diz que, falou ali para o povo de Israel, este povo está sendo destruído porque falta o quê? Conhecimento. Entendeu o lance? Então, nós não precisamos ser destruídos por falta de conhecimento, não é verdade? Então, quando nós conhecemos a palavra e vivemos apenas do Senhor, meu pastor, nada me faltará, entendeu? Presta atenção. Nós vivemos no quê? Em cima do muro, porque precisamos conhecer. A Bíblia toda nos ensina a conhecer, a ter conhecimento. Conhecereis a verdade vos libertará. Então, preste atenção no que está escrito aqui, né? Preste atenção. Então, no versículo 3, igualmente a mim, pareceu bem, depois de cuidados e investigação de tudo, desde a sua origem, né? Ele está falando para Teófilo. Ele investigou, desde a sua origem, dar-lhe por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem. Entendeu? Então, ele escreveu direitinho, tudinho, aqui no livro de Lucas e lá no Atos. Para que você, tá vendo? Ele está se dirigindo a quem? Para que você, né, tenha plena certeza das verdades em que foi o quê? Instruído. Entendeu? Porque ele, né, foram falar para ele desse Jesus, não, porque ele não ele é o Messias, sim, ele fez milagres, ele fez isso, nós já estamos, entendeu? Mas ele falou, então Lucas, vai lá, vê direitinho, né? Vê direitinho, faz essa pesquisa, né? Porque sabemos notícias dos milagres, notícias disso, vai lá, vê de perto. Então ele pegou e falou que ele pesquisou sobre a origem, né? Ele pesquisou, ele com detalhes, ele está escrevendo aqui, ó, tá no livro de Lucas, gente, tá aqui, né? Deve estar na Bíblia de vocês também. Aí, então ele está falando, vou falar de novo do 3. Igualmente a mim, pareceu bem, depois de cuidados, investigação de tudo, desde a sua origem, dar-lhe por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que você tenha plena certeza das verdades em que foi o quê? Instruído, entendeu, menina? Presta atenção. Aí nós vamos rapidão, aqui no livro de Atos, no início também do livro de Atos dos Apóstolos, para poder a gente fechar esse nosso entendimento. No início do livro de Atos, está escrito assim, ó, é a promessa do Espírito Santo. Então, o cabeçalho diz, mas aí, preste atenção o que Lucas diz. Escrevi o primeiro livro, né, que ele falou, tinha escrito lá o primeiro, né, que foi o livro de Lucas, mas aí tinha algo mais, né, que é o principal, falar sobre o Espírito Santo, né, porque ele captou o que ele estava entendendo, que era o resiliente, o Espírito Santo é o resiliente, é o Cristo, né? Preste atenção. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus, né, começou a fazer e a ensinar. Presta atenção. 2. Até o dia em que foi ele elevado às alturas, depois de haver dado
mandamentos por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinham que escolhido. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo a seus apóstolos com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas o quê? Com o reino de Deus, o reino espiritual. E comendo com eles, que mostrou que a morte não existe. Comendo com eles, eles deu-lhes o quê? E deu-lhes esta ordem. Então Pedro, voltando, se viu que o discípulo quem Jesus amava, presta atenção. Então ele está relatando aqui, quando eu li aqui essa passagem de Jesus e o outro discípulo, era o ressurreto, era esse Jesus invisível, falando a passagem que nós vamos falar lá quando formos falar do livro de João, que está aqui no livro de João, no capítulo 21. Então ele estava relatando sobre a vida, o Cristo, né? Pô, ele andou com as pessoas, ele comeu. Então, presta atenção. Então ele continua falando assim, ó. Ele comeu com eles, né? E deu esta ordem para eles. Presta atenção. Não se afastem de Jerusalém, né? Que tudo aconteceu ali em Jerusalém. E era ali que eles iam para fazer os sacrifícios, né? Se libertar. E foi ali que em Jerusalém que o Cristo foi aquele que tirou o pecado do mundo, né? Para sempre, foi o Cordeiro Santo, não é verdade? Presta atenção. Que João falou, eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E ele tirou o pecado do mundo, presta atenção. Então ele mandou todos eles ir para Jerusalém, mas o que? Esperem a promessa o quê? Do Pai. Que a promessa do Pai era descer sobre, né? Os filhos iam profetizar, está lá em Joel 2, né? Então está falando que ali o Espírito Santo iria, né? Se fazer manifestações, iria, né, se manifestar não somente através de Jesus, mas a partir daquele momento, iria se manifestar, entendeu? Nos homens também. Tanto é que no livro de João tem uma parte que ele fala assim, ó, vocês farão coisas melhores que eu, né? Preste atenção. Então ele disse, vocês vão para Jerusalém. Então no 3, porque João, na verdade, ele pegou e falou assim, ó, preste atenção, vocês vão, fiquem aí juntos, né, ali em Jerusalém, porque João, na verdade, batizou foi com água, né, porque ele era um essênio, né, ele fazia parte daquilo de essênio de batizar ali no Rio Jordão, se limpar, né, preste atenção, ele fazia parte daquele ritual, preste atenção, porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então, mandou ir para Jerusalém ali, porque iria vir o verdadeiro batismo, né? Que era o Espírito Santo, não é verdade? Até quando Jesus, filho do homem, né? Ele batizou, ali veio o quê? A pomba é símbolo, né, do Espírito Santo. E ouviu-se uma voz, né? Este é o Filho amado, né? Este é o Filho amado. Então é isso. Nós, na verdade, fomos batizados, né? Pelo Espírito Santo. Na verdade, fomos batizados pelo Espírito Santo. E é nele que nós estamos, né? Está escrito ali em Efésios 1:13. É nele que agora nós estamos, depois de ouvir a palavra da verdade, né, da vossa salvação, tendo nele crido, fomos selados com o Santo Espírito da promessa. Né? Naquele tempo era promessa, mas hoje já é realidade. Nós somos selados pelo Espírito Santo de Deus. Amém?
esteja convosco. E não se inscreva, não se esqueça de curtir, compartilhar, comentar os nossos vídeos. Amém? Paz seja convosco. Se inscreva, deixe seu like.